Salve, salve, galera! Questão de número 39, competência área 5, habilidade 15. Considerando a postura impessoal dos escritores realistas, o que seguramente explica a construção de um livro de memórias para inaugurar tal vertente nas letras brasileiras é... Bora de novo! Considerando a postura impessoal, ou seja, objetiva, que é típica do realismo, o que seguramente explica a construção de um livro de memórias, que é um texto normalmente narrado de forma subjetiva, né? Se é um livro de memórias, é pessoal. Como é que se explica, né, para inaugurar o realismo no Brasil, a construção de uma narrativa subjetiva? Se explica porque o autor é o Machado de Assis e ele tem um estilo extremamente particular. Ao publicar Memórias Póstumas de Brás Cubas, o desafio era contrapor o romantismo. E o romantismo estava em voga no Brasil, era moda. E o público brasileiro era romântico, afeito ao estilo. Então o que ele imaginou? Vou construir uma narrativa para a classe burguesa romântica para ridicularizá-la. E ela vai bancar o meu livro. Para tal, o que mexe com as pessoas? O que chama a atenção das pessoas? A curiosidade, né? Então ele botou Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro de memórias escrito após a morte. Defunto não escreve, cara. Então todo mundo já foi ler. E aí ele botou o próprio defunto, né, para contar a história da vida dele. E aí, é uma obra realista, e a obra realista é impessoal, e ele botou uma narrativa subjetiva. Mas aí é que está. Como o propósito dele é um propósito realista de análise do comportamento humano, de crítica ao ser humano e à sociedade, para ter isenção, normalmente os escritores realistas buscam objetividade ou impessoalidade. Porém, ao invés dele construir uma narrativa em que o narrador critica o comportamento de um Brás Cubas, ele bota o próprio Brás Cubas para contar a história da vida dele e automaticamente, ao dar linha para o cara, ele acaba permitindo que o cara conte a própria versão. E ao contar a própria versão, a natureza humana vai falar mais alto e ele vai entrar em contradição. Ou seja, melhor do que apontar o erro do outro é deixar que o outro fale e possa revelar os próprios erros. Portanto, ele constrói uma narrativa subjetiva, mas ele consegue gerar credibilidade como se fosse uma narrativa objetiva ou impessoal. Porque ele dá a palavra para a própria pessoa entrar em contradição. Pois bem, o capítulo aí, né? O capítulo 160 das negativas entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados da primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do Emplasto Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino Emplasto, me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O caso determinou o contrário, e aí vós ficais eternamente hipocondríacos. Ele dá a palavra para esse cara megalomaníaco, para esse cara vaidoso, para que ele possa revelar os seus próprios defeitos. Bem, é a imaturidade do autor que lhe permite fazer isso? É claro que não. Se ele fosse imaturo, ele não conseguiria construir objetividade através de uma narração subjetiva. Construir impessoalidade na crítica através da subjetividade. Esperança de obter credibilidade com discurso unilateral. Não. Um discurso unilateral normalmente não apresenta credibilidade, porque é subjetivo. Não é esperança de obter credibilidade, não é esperança, não. Sutileza, aí sim, inteligência, em permitir que o próprio burguês entre em contradição. Aí, dando a palavra para o cara, ele tem condições de gerar uma crítica incontestável, porque o próprio cara está admitindo suas falhas. Força do hábito, uma vez que as obras anteriores eram românticas, está errado. Não é força do hábito, isso é uma inovação. Coerência da obra construída na sua trajetória, que chama a atenção por ser independente e indiferente ao modelo francês. Está errado. É uma obra realista, ela não é independente, ela segue a dimensão geral de análise do comportamento humano e ela apresenta uma quebra, mas essa quebra singulariza o estilo do autor e gera o efeito desejado, que era a impessoalidade. A resposta, portanto, é a letra C.